Olá, paz do Senhor, seja bem-vindo à aula 3 da semana Pregação com Domínio e Segurança. Eu sou o professor Wesley Martins, caso você esteja assistindo essa como a primeira aula, e eu quero dizer para você que se você assistir essas aulas uma, duas vezes, colocar em prática as coisas que eu ensino aqui, você vai ganhar muito mais domínio para subir no púlpito, muito mais confiança, porque você vai saber o que você está fazendo ao abrir a boca para ministrar, para fazer uma pregação. Então, olha só, eu quero colocar na tela como costumeiramente fazemos, deixe seu nome e a sua saudação. Vamos começar participando. Eu creio, estou falando pela fé isso, afinal de contas é uma aula gravada, mas eu creio que nós estamos tendo uma participação muito bonita aqui nos comentários em cada aula da semana. Está aí na tela para você, deixe seu nome, sua saudação, pode ser o seu paz do Senhor, pode ser o seu shalom, seu graça e paz, fique à vontade. Deixa eu passar aqui para o primeiro slide e conversar com você um pouquinho. Olha só, nós estamos trabalhando, então, as matérias relacionadas com o ato de subir no púlpito e pregar. Matérias que estão relacionadas com oratória para pregadores, que é falar em público. Para quê? Para você subir no púlpito sabendo o que você vai fazer, com um esboço nas suas mãos, sabendo como passar por aquele esboço. E aí você está vendo formas de transformar o jeito, a maneira com que você fala em cima do público. Na última aula, nós trabalhamos na prática 3 pontos importantes da ministração. Então, eu trabalhei com você a questão do emocional. E aí, me conta nos comentários, você colocou no papel, você desenvolveu aí planos, pensamentos que você tem que ter para lidar com esses sentimentos? Eu mostrei para você a questão do esboço, e ainda vamos ter mais uma aula daqui a 7 dias, para a gente aprender mais ainda sobre essa matéria. E falei com você sobre, deixa eu ver, vícios de linguagem. Tá lembrado? Espero que sim, espero que essas matérias tenham abençoado grandemente a sua vida. Se você chegou até essa aula, parabéns. Tem muita gente que já deve ter ficado pelo meio do caminho, já deve ter saído do grupo de WhatsApp, já não deve estar assistindo mais. Mas você está aí. Obrigado, você está honrando meu tempo aqui do outro lado de preparar e gravar essas aulas. Então, antes de nós orarmos, antes de começarmos aqui mais um conteúdo, vamos para o desafio? Eu coloco aqui um X no lugar da numeração, porque eu tenho que pensar aqui em qual desafio que eu vou dar para vocês. Mas eu vou diminuir um pouco, porque eu sei que da aula 2 para a aula 3 nós vamos ter menos pessoas. Como eu acabava de falar, tem gente que vai ficar pelo caminho. Então, olha só, 30 likes, 30 curtidas, e na terça-feira, ou melhor dizendo, no sábado, eu vou liberar o PDF dessa aula. Então, olha só, vamos fazer como você fez na última aula. Tira aí da tela cheia, se o celular está tombado, coloque ele em pé. Vou contar até 3. Todo mundo vai deixar aí o seu like e nós vamos chegar nessa meta, lembrando que isso ajuda muito aqui o nosso treinamento ou o nosso projeto. Então, vamos lá. Eu quero contar agora e aí você curte junto comigo, hein? 3, 2, 1. Pronto, pode clicar. Isso, clique no botão de curtir. Ó, coloca uma hashtag aí nos comentários. Coloca hashtag já curti. Vamos encher esses comentários aí de hashtag já curti, amém? Então, olha só, irmãos, para a gente terminar esses minutos aqui de orientações e bate-papo, quero lembrar vocês, nós ainda teremos uma aula na segunda-feira, e essa é a aula mais importante. Por quê? Porque tudo que eu venho falando com você, eu vou mostrar na prática. Eu vou fazer o que eu chamo de aula barra pregação. O que é isso, professor? Aula barra pregação. Irmão, eu vou pregar para você, eu vou pregar colocando esboço na tela para você ver esse esboço ganhando vida, e em alguns momentos eu vou fazer algumas pausas, vou abrir a tela e vou falar assim, ó, nesse momento eu estava fazendo isso, isso e isso,
quando você pregar, você tem que fazer isso, isso e isso. E assim, eu vou orientando você na prática. E isso faz toda a diferença. Além dessa aula, lembra que eu falei com vocês que se você participar de um evento parecido, seja de pregação, de teologia, de qualquer outra coisa, de qualquer outra matéria aqui na internet, provavelmente vai ficar uma semaninha. Eu deixo duas. Eu sei que muitos vão querer ver mais de uma vez, outros na correria não vão dar conta de acompanhar, e é por isso que eu salto 2 dias de uma aula para outra, ou até 3, como vai ser no caso da aula 3 para a aula 4, e deixo 2 semanas. Aí, na próxima semana, nós vamos nos encontrar ao vivo. Eu quero conhecer você. Então, na quarta-feira, nós vamos fazer uma aula ao vivo, uma live tira dúvidas. Você vai poder fazer perguntas sobre as aulas e sobre pregação como um todo. Eu não abordei aqui, por exemplo, interpretação do texto bíblico. Você vai poder perguntar sobre isso. E aí, no final, na segunda-feira da outra semana ainda, aí eu vou fazer uma aula de esboços mais detalhada, mais esmiuçada com você, para a gente encerrar. Então, olha só, você que vai perseverar, eu quero que você digita outra hashtag aí nos comentários, que a hashtag, eu lembrei dela só na última aula, é a hashtag até o final. É a hashtag do compromisso, da perseverança, de você que não vai ser aqueles curiosos que entram no grupo e saem depois de um tempo. Você vai até o final, você vai aproveitar essa oportunidade. Colocou? Vamos orar para a gente entrar na nossa matéria de hoje. Se você pode, curva sua cabeça, feche os teus olhos. Amado Deus e querido Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te exaltar na beleza da sua santidade. Quero louvar ao Senhor por esse tempo, por esse momento onde estamos estudando sobre pregar a tua palavra. Eu te peço, abençoe cada um, abra a visão deles em relação ao que vai ser passado hoje. E que todos estejam na aula final sobre esboços, que todos venham perseverar até o final. Desde já eu te agradeço e te louvo, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. E coloque nos comentários o seu amém ou o seu graças a Deus. Coloque aí, eu sempre faço isso nas minhas aulas ao vivo e faço com você aqui nas aulas gravadas também, que é bonito, é como se a gente estivesse junto, glorificando a Deus. Dito isso, eu quero começar aqui a introdução da minha aula. Eu quero falar para você assim, olha só, hoje nós vamos trabalhar os passos que você precisa dar, o caminho. É uma espécie de mapa, é uma aula que eu sempre faço questão de fazer, porque eu acredito no seguinte, olha que interessante. Você vai aprender muita coisa com essas 5 aulas e a live que eu vou fazer ao todo, aí vão ser 6 aulas, vamos dizer assim. Você vai aprender muito, porém, ainda há muito que se aprender. E vamos imaginar que você não faça mais nenhum treinamento comigo, se desinscreva do canal, saia do grupo de WhatsApp. Ainda assim, eu vou deixar para você um mapa, um caminho para você trilhar e você transformar a forma de falar em cima do púlpito, de pregar e de ministrar a palavra. Então, hoje eu peço que você preste atenção. Se você não deixou o like na aula, deixa para a gente bater essa meta. E amanhã eu deixei esse PDF lá no grupo. E aí você já sabe, a aula sai do ar daqui a 2 semanas ou daqui a 1 semana e alguns dias, mas o PDF é seu, é um presente para você. Combinado? Então vamos passar aqui pelo nosso primeiro tópico. Olha só, você tem que aprender, se você quer mudar a forma de falar, que você tem que trabalhar nos pilares. Assim eu formatei esse tópico, você vai entender. Eu vou te falar alguns pilares que muito provavelmente você nunca estudou, nunca parou nem para refletir. Pilar número 1, pilar do aprendizado. Você precisa aprender como aprender? A resposta é sim. Irmã, deixa eu diminuir um pouco o slide. Olha aqui para mim. Você precisa entender que há uma forma correta de estudar e aprender qualquer coisa na vida, inclusive pregação, teologia e ministério de louvor. Existem formas erradas. A maioria das pessoas bate cabeça
porque elas estão tentando aprender, mas não estão aprendendo da forma correta. Você tem que aprender como estudar. Isso é um pilar. Da mesma forma, quando eu falo de falar em cima do púlpito, de pregar, como que você aprende isso? A maioria das pessoas, como eu falei nas aulas, aprende como? Abrindo a boca e falando. E aí elas até conseguem ministrar, conseguem ali passar 20 minutos pregando, porém, aprendem muita coisa errada no meio do caminho. Percebe? Vamos avançar aqui, olha só. Pilar do crescimento. Você sabe quais são os princípios do crescimento? Você sabe quais as ações necessárias que você tem que tomar para que você venha crescer? Você sabe, por exemplo, as qualidades ou características que você tem que ter para que você não fique estagnado no seu ministério? Por exemplo, foco, disciplina, esforço, dedicação. São algumas das coisas que você tem que estudar, que você tem que entender e analisar se você está fazendo ou não para que você venha crescer no ministério da pregação. E olha a última coisa que eu separei para você, olha que interessante. Pilar do autoconhecimento. Que tipo de pregador você é? Você sabe o seu estilo de pregação? Você sabe, por exemplo, que denominação você faz parte? Sabe o que eu mais vi? Olha que interessante. Olha as coisas que eu vou te mostrar agora, hein? Eu vi pregadores que eles tinham um estilo mais enérgico de pregar, mas a congregação tinha um estilo mais tranquilo, estava acostumada com esse jeito mais tranquilo. E aí o pregador, por não se conhecer, por não conhecer a igreja que ele vai pregar, que é um outro pilar, ele faz com que tenha choques, atritos. E aí pessoas reclamam, pessoas murmuram e ele não entende o que está acontecendo. Vou dar um outro exemplo para você. Às vezes você nasceu numa denominação pentecostal. Você veio de igrejas pentecostais. Só que você está numa igreja que é tradicional, reformada, neopentecostal, e o jeito de pregar é diferente. E aí você quer pregar como um pregador pentecostal, e as pessoas elas se assustam. O contrário também é verdadeiro. Olha que interessante. Você veio de uma denominação neopentecostal, como é o meu caso, reformada, tradicional, para uma pentecostal. E aí chega lá, você quer pregar do mesmo jeito, e aí as pessoas começam a dizer assim, a pregação do fulano é fria. O fulano falta fogo na pregação dele. Na verdade, o problema não é fogo do Espírito Santo, não é calor de Deus, não é unção de Deus, e sim o estilo da pregação. Porque o pregador não entendeu que ele tem que se adaptar, que ele tem que saber qual é o estilo de pregação dele, que ele tem que conhecer qual igreja que ele está fazendo parte agora, ou se você está pregando em várias igrejas, a igreja que você foi pregar, e se adaptar para que você não tenha esses choques. É uma coisa tão simples. Por exemplo, se eu sou um pregador mais de uma igreja mais neopentecostal, reformada, tradicional, que a pregação não tem tantos glórias a Deus assim, e eu vou pregar numa pentecostal, qual o problema de eu acrescentar mais pedidos para que a igreja glorifique a Deus durante a pregação? E o contrário é a mesma coisa, funciona da mesma forma. Se você é um pregador, toda hora você pede a igreja para glorificar, toda hora você dá glória a Deus, quem sabe você até puxa línguas estranhas durante a pregação, um estilo mais pentecostal. Por que não ser um pouquinho mais comedido se você vai pregar numa igreja, se você está numa igreja que tem um estilo mais de ensino na pregação? Percebe? São pilares que você tem que trabalhar. Eu espero muito que você reflita nessas coisas, que você pense sobre essa questão de como você pode aprender, como você pode crescer, e que você se conheça como pregador, e se necessário, você faça uma adaptação sem deixar de ser quem você é, sem deixar de fazer como Deus te chamou, mas para que não haja esses atritos, porque você simplesmente nunca tinha parado para pensar nesses pontos. Vamos para a segunda parte que você tem que trabalhar. Vamos imaginar, você trabalhou em pilares. Você está preparado para crescer, para ser um pregador melhor. Onde você tem que começar a trabalhar? No que eu chamo de pré-culto. Então, quando eu digo pré-culto, eu quero dizer tudo que você pode trabalhar antes de subir no púlpito.
Olha só que interessante. Vou aumentar aqui o slide para você. Você sabe onde você pode melhorar? Eu dei alguns exemplos aqui. Você pode melhorar a forma como você cuida da sua voz. Olha que interessante isso aqui que eu vou te falar. A maioria dos pregadores não sabe cuidar da voz. Frequentemente estão tendo problemas com rouquidão e outros problemas mais. Ou não pregam porque estão roucos, ou ficam roucos depois da pregação. Eu conheci pastores com muitos anos de ministério que a voz está completamente desgastada. Meu irmão, quero que você entenda que a voz é o seu instrumento e você tem que aprender a cuidar dela. Mas não para por aí, não. Melhore a forma como você articula as palavras. Irmãos, se você que está me assistindo, prega e não sabe articular bem as palavras, nunca trabalhou essas questões, talvez, eu digo talvez, as pessoas têm dificuldade para entender algumas coisas que você fala. Algumas coisas que você fala ficam emboladas. É isso mesmo. Quando você fala rápido demais, não dá para entender muita coisa que você falou, porque você falou e ficou embolado demais. Percebe? Então, existem exercícios, eu não vou conseguir ensiná-los aqui para você, onde você trabalha os músculos que são acionados quando você usa a voz. E tudo isso você pode fazer antes de subir no altar, para quando você subir no altar, você ter excelência. Irmão, pensa comigo. Não é muito melhor a igreja entender tudo que você está falando? Não é muito melhor as pessoas ouvirem você pregar e ficar claro para elas? Então, olha só, vou dizer uma coisa para você. Caso você tenha esse problema, olha o que eu coloquei no slide. Pesquise sobre exercícios de dicção. Eu coloquei uma palavra mais técnica, que é com essa que você vai encontrar mais coisas. Mas, meu irmão, pesquisa sobre isso, faz exercício, vai ajudar muito você. Mas, para a gente fechar esse tópico aqui, olha só, eu falei de cuidar da voz e melhorar a emissão das palavras, a articulação delas. Mas tem muito mais coisa que você tem que trabalhar. Nós falamos, por exemplo, nessa semana sobre nervosismo. É uma coisa que você trabalha no pré-culto, para que o nervosismo, a timidez ou qualquer outro sentimento ruim não venha te atrapalhar lá no altar. Deu para você entender? Então, essa é uma matéria muito ampla que você precisa trabalhar. Irmãos, olha só, deixa eu falar uma coisa com vocês. Sempre que eu faço esse evento, as pessoas começam a me perguntar se eu tenho um treinamento maior. Afinal de contas, a semana só tem 6 aulas ao todo. Na verdade, 5 aulas e uma live de perguntas. E eu tenho vários treinamentos. Treinamentos com muitas aulas, com muitos materiais. E hoje eu quero apresentar um treinamento para você. Eu quero pedir agora sua total atenção pelos próximos 5 ou 7 minutos. Não avance essa aula, não saia dessa aula. Por quê? Porque você vai estar honrando o meu tempo aqui de parar para apresentar para vocês. Não é todo mundo que vai entrar nesse treinamento. Geralmente é a minoria, mas é a minoria que sente no coração, que precisa de mais e que vai ser abençoada por esse treinamento também. E esse treinamento que eu chamo de ministração com excelência, eu criei ele para trabalhar e mudar a forma como você fala em cima do púlpito. Então, olha só, eu fiz esse treinamento para que você pudesse aprender tudo que eu aprendi em mais de 10 anos de ministério. Então, olha que interessante, eu estou apresentando para você um mapa, um caminho. Porém, eu não consigo te ensinar, me aprofundar em cada passo desse trajeto. Eu deixo essas aulas, todo evento que eu faço tem alguma aula de mapa, de caminho, de trajeto, porque, como eu disse para você alguns minutos atrás, se você amanhã me abandonar, se você sair do grupo do WhatsApp, se desinscrever no canal, não fazer mais nenhum treinamento comigo, se você ainda quiser, você vai poder baixar um PDF no seu celular, ler lá e pesquisar sobre cada item que eu te falei, eu estou deixando um mapa para te ajudar. A diferença é que você vai ter que pesquisar, é que você vai ter que encontrar materiais e aulas sobre esses temas
E isso vai demorar muito mais tempo. E nesse treinamento, eu peguei tudo que eu aprendi em mais de 10 anos e resumi para você, trouxe mastigadinho, trouxe pronto para que você possa aprender em 2, 3 meses de estudo, quem sabe até menos, dependendo do tempo que você tiver. Deixa eu explicar para quem é, que aí você que se identificar vai ficar na expectativa. Em outra aula eu vou falar mais de forma mais detalhada como você pode se inscrever, e você que não é, você já vai entender. Olha só, eu fiz pensando em você que é tímido, para você acabar com essa timidez, para você que é inseguro no púlpito. Ah, professor, já preguei umas 2 vezes, mas eu tremi todo, não sei se ficou bom. Para você que tem dificuldade com esboço, eu preparei várias aulas sobre esboço. Aqui eu separei um tópico da aula 2 para ensinar sobre esboço e vou dar mais uma. No treinamento você vai ter várias para você aprender, para não ficar nenhuma dificuldade. Se você quer falar de forma impactante, se você quer falar com excelência, se você olha e fala assim, professor, eu prego, mas falta uma desenvoltura, falta alguma coisa. Fiz pensando em você. Fiz pensando em você que tem cargos na igreja, você que é um diácono, obreiro, presbítero, você que é um pastor, mas não teve nenhum treinamento de pregação, você que é um missionário ou missionária, foi levantado com essa missão, mas não foi treinado a pregar. E se você está aqui, esse treinamento é para você, porque você almeja pregar com excelência. Ele serve para quem é iniciante e para quem já é um pastor com experiência, serve para todas as pessoas. Agora, olha o que você vai ter nesse treinamento. Ele vem com 42 aulas. Aulas de 15, 20, 25 minutos. Essas são as médias aí. Aulas completas sobre cada matéria. Irmão, para você ter uma ideia, eu fiquei mais de uma semana só trabalhando nos temas e nas aulas que esse treinamento teria. Até decidir, olha, vão ser 42, vão ser 5 modos, eu vou trabalhar cada uma dessas coisas. Cada aula, eu separei um material em PDF para você, assim como os que você está tendo aqui na nossa semana. As aulas vêm com exercícios e o grande diferencial é justamente esse, é você, meu irmão, você assistir uma aula, pegar uma câmera e gravar um vídeo colocando em prática o que eu te ensinei. E aí você mandar para mim o vídeo e eu corrigir. Eu poder falar assim, ó, ficou bom, passe para a próxima aula. Eu falar assim, não, olha, faz de novo, trabalha isso, isso e isso. E aí assistir novamente, para que ao final de 42 aulas, você que prega assim, olá, irmãos, a paz do Senhor. Venha chegar no púlpito, meu irmão. Fala assim, olá, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui nessa noite para aprender a palavra de Deus e eu creio que você vai sair daqui diferente. Para você, meu irmão, chegar no púlpito e transformar a forma de você falar. Além da resolução, eu quero dizer para você que eu coloquei um curso dentro do curso. Você já parou para pensar que você pode colocar slides na sua pregação? Você já viu pregadores pregando com slide, teve vontade de pregar também? Eu fiz um curso com 10 aulas, te ensinando a fazer os mesmos slides que eu faço aqui nas minhas aulas para você fazer nas suas pregações. Ou seja, ao todo são 52 aulas. E ainda você tem certificado que você fez um curso de ministração. E olha só o que eu vou te falar agora. Se você está me ouvindo e falou assim, professor, eu quero muito. Nossa, se tiver em minhas condições fazer, eu quero fazer. Então, olha só. Na aula 4, que vai ser segunda-feira, eu vou tirar mais 5, 7 minutinhos para explicar para vocês a questão de como se inscrever, dos valores. É um valor pequenininho, simbólico, para me ajudar com os cursos desse evento, com os cursos desse curso e desse ministério. E eu creio que Deus vai tocar no coração, vai levantar muitos de vocês para fazer esse treinamento também. É obrigatório, professor, de maneira alguma. Você vai assistir 6 aulas da semana e já vai sair daqui com domínio, com segurança, mas você que quer ir além, você que precisa de mais, você que está amando estudar pregação, esse treinamento é para você. Então, olha só, eu vou começar a fazer uma lista a partir de hoje. Para quê? Para quando eu liberar as inscrições, eu mandar um áudio para você no WhatsApp, no privado, para que você
Saiba como se inscrever. Então, olha só, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, também no primeiro comentário. Quando você clicar nele, vai ter uma mensagem automática dizendo eu quero. Manda ela para mim no WhatsApp. É só você clicar no link e depois clicar de novo para me enviar a mensagem. Ou faça isso manualmente. Por quê? Porque segunda-feira eu vou liberar a aula de manhã cedinho e aí eu já começo a mandar no privado as mensagens. Você vai ver que vai ter uma condição especial para os primeiros inscritos e eu creio que você vai querer agarrar essa oportunidade. Amém? Então, se você quer mandar para mim o eu quero, clica no link da descrição, no primeiro comentário, depois você volta aqui para essa aula. Vamos voltar aqui para o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá, tópico 3. Domine a criação de esboços. Eu sei que eu já tinha falado do pré-culto, porém, esboços é uma matéria separada. É uma matéria ampla que também vem antes de subir ao púlpito que você tem que dominar. E é por isso que, ao escrever essas aulas, eu olhei e falei assim, olha, eu vou ensinar esboços aqui. Quem sair do evento aqui já vai ter aprendido. Mas eu vou fazer uma aula mais profunda, mais detalhada, 1 hora só ensinando o esboço para você, vai ser no final do nosso evento, na terceira segunda-feira, já que a primeira aula foi liberada na segunda-feira do dia 30. Amém? Voltando aqui, entenda o seguinte, meu irmão, você tem que aprender as várias formas de cada parte da estrutura do esboço. Lembra que eu te falei que o esboço tem tema, texto base, introdução, tópico, subtópico, conclusão. Ainda tem a questão das referências que você pode usar. E cada parte da estrutura de um esboço tem várias formas de você escrevê-las, de você fazê-las no seu esboço. Infelizmente, não dá para ensinar para você aqui agora. Então, olha só, eu coloquei como exemplo que existem formas diferentes de você fazer introdução, mas vale para o tópico, para o subtópico, vale para os temas. E olha só, você vai aprender, você tem que aprender as principais formas de pregação: temático, textual, expositivo. E tudo isso eu quero dizer para você. Você pode pesquisar na internet. Essa é a ideia de deixar essa aula aqui para você. Vai lá e pesquisa como fazer pregação expositiva, pregação temática, pregação textual. Claro, treinamento, você tem isso mastigadinho, você tem isso tudo pronto para você, você vai ter uma apostila que eu vou te enviar, onde eu te ensino pregação temática, textual, expositiva. Mas é importante que você entenda, que você tem que dominar essas matérias. Agora, vamos lá, número 4, meu irmão. Domine as técnicas de oratória. Esse é o principal ponto, juntamente com o ponto 5. Eu quero que você entenda que tudo nessa semana, nesse evento, é para que você entenda que o pregador, ele tem que também aprender oratória. Assim como você aprende a interpretar o texto bíblico, assim como muitos estudam teologia, não todos, você tem que aprender oratória. Para quem ainda não entendeu, oratória é a arte de falar em público. E no caso da oratória para a igreja, você subir no púlpito e ministrar a palavra. Então, por exemplo, olha o que eu vou te mostrar e você vai entender. Você tem que aprender as técnicas de linguagem verbal. Então, olha só, na última aula eu te mostrei como quebrar vícios de linguagem. Aquilo ali, e eu creio que você gostou muito, uma técnica de oratória que você aprendeu comigo. Se você quebrar os vícios de linguagem, a forma de você falar, vai ficar muito diferente. Mas eu coloquei aqui no slide que você pode, por exemplo, aprender a trabalhar os tons da sua voz. Eu não sei se você percebe, mas tem alguns momentos que eu falo com a voz mais grave. Tem alguns momentos que eu falo com a voz mais aguda. E, na maior parte do tempo, eu tenho esse tom aqui, que é o meu tom, que eu chamo ele de tom médio. Afinal de contas, eu trabalho com uma mudança e deixo ele mais fino e também mais grosso. Fino, agudo, grosso, grave. Não é tão discrepante assim quando eu estou falando, é mais delicado, mas eu faço essas mudanças de tons. A maioria de vocês, quando fazem inconscientemente, sem perceber. Mas você tem que aprender a fazer isso conscientemente, assertivamente, nos momentos certos. Há um momento certo para eu falar com uma voz mais grave e o momento certo para eu falar mais agudo. Como, por exemplo, você dá uma notícia triste para alguém.
Olá, queria te dar uma notícia muito triste. Sabe o seu tio? Ele fala, não, você não dá uma notícia de morte com uma voz fininha, aguda, não. Olha, tem uma notícia para te dar. Infelizmente, aconteceu uma tragédia. Percebe como que o tom muda? É assim também na pregação. Mas tem pregadores que eles falam assim, eu quero dizer para você se alegrar porque você foi lavado pelo sangue de Jesus e você é salvo pela graça de Deus. E aí uma coisa que é linda, que é esperançosa, ele fala com um tom grave, com a voz pausada, com semblante sério. Está tudo errado. O jeito de falar é que não está assertivo, não é o ideal. Então, aqui é só um exemplo para você entender. Porém, tem também a linguagem não verbal. O que é a linguagem não verbal? Semblante ou semblante, gestos ou gestos. Consegue perceber alguma coisa? Pois é, você tem que trabalhar nessas coisas. Você vai ter momentos na pregação que você vai só fazer movimentos aleatórios com as mãos e com o corpo. Mas haverá momento que você terá que fazer gestos. O joinha aqui é só um exemplo, tá? Existem vários gestos. Em alguns momentos dessas aulas, eu ia falar de alguma coisa que aconteceu na aula anterior e eu apontava, vou usar a mão certa, eu apontava a mão para trás. Por quê? Porque aconteceu anteriormente. Olha, nós ainda teremos uma live e nós ainda teremos uma aula sobre esboços. Percebe? É um gesto. E é um gesto correto. Agora, tem gente que, então, há muitos anos atrás, daqui a alguns dias, não faz sentido. Então, você tem que aprender a usar a linguagem não verbal, porque ela trabalha junto com a sua voz. Sabe quando eu acabei de falar sobre tom, de você dar uma notícia ruim com a voz boa? Imagina se dá uma notícia ruim sorrindo. Olá, tem uma notícia, voz aguda e sorriso. Olá, tem uma notícia para te dar. Infelizmente aconteceu uma tragédia. Não. O semblante, o tom da voz, até o ritmo da voz, que é outra coisa, ele tem que estar alinhado com o que você está falando. Na pregação é a mesma coisa. Então, olha só, você vai ter que aprender técnicas para você se comunicar com clareza. Lembra que eu falei alguns pontos atrás sobre a articulação das palavras? Ali é para a palavra sair com clareza. Agora, aqui, é na escolha das palavras. Para que, ao você falar, as pessoas venham entender. Você já viu aquele pregador que ele fala assim, não, é porque no original, essa palavra quer dizer, e aí ele cita a palavra no original. Aí depois ele vem com termos teológicos. Aí a morte expiatória de Jesus, lá na cruz, ela foi para... E aí ele começa a trazer uma série de expressões, e quem está ouvindo fica assim, o que ele está pregando? O que ele está falando? Ou, como a pessoa não sabe fazer um esboço e nem pregar com o esboço, o que acontece? A pessoa vai falando, vai para um ponto, vai para o outro. Você está assim, o que ele está pregando mesmo? Você não consegue acompanhar a linha de raciocínio, porque essa pessoa não aprendeu a se comunicar com clareza. Irmão, minha irmã, você vai ter que aprender a oratória no que diz respeito à internet. Eu coloquei para você, aprenda as diferenças de ministrar no digital. Por quê? Porque hoje em dia você vai pregar e o culto está sendo transmitido ao vivo. Hoje em dia, quase toda igreja, ou muitas igrejas, tem um canal no YouTube. É ou não é verdade? E quantas vezes você é convidado para gravar um vídeo e não sabe fazer? Vou dar um exemplo. Aqui na nossa igreja, nós temos um trabalho lindo das mulheres. E a minha própria esposa já recebeu o pedido para gravar uma mensagem em vídeo para ser colocado no Instagram do grupo de mulheres. Percebe? Hoje em dia você vai fazer cultos e esse culto vai ser transmitido ao vivo pela internet e tem gente que simplesmente prega igualzinho estivesse pregando se não tivesse sendo transmitido. Está errado. Pausa. Percebeu que está errado? Está errado. Olha só, linguagem não verbal, tom. Mas voltando aqui agora, só um exemplo para você entender, mas voltando aqui no nosso tópico, entende como você vai aprender, vai ter que aprender a fazer essas coisas? Você vai ter que aprender a fazer vídeos, lives. Nesse período de pandemia, aqui na nossa igreja,
Quem dava a escola bíblica, que eram pessoas que eram membros da igreja, pessoas que foram treinadas ali, mas que não são, que eu quero dizer que não era o pastor da igreja. E a pessoa não somente teve que dar a escola bíblica, como teve que fazer isso através de uma live de casa. Você sabe fazer uma live? Não. Então, uma coisa que você pode aprender para o bem do seu ministério, da sua igreja, porque você vai precisar em algum momento. Toda igreja hoje tem um grupo de WhatsApp. Todo grupo que é criado, célula, acaba tendo um grupo de WhatsApp. E você tem que saber se comunicar com ele. Não é só pegar o celular e gravar um áudio. Não, você vai cometer vários erros se você não souber como fazer. Eu queria aqui abrir uma aspas. Você pode usar tudo que eu estou escrevendo nesse slide, que vai estar no seu PDF, para pesquisar sobre essas coisas. Mas eu tenho um módulo inteirinho no treinamento Ministração com Excelência para que você aprenda sobre o digital. Falo sobre live, transmissão ao vivo nos cultos, YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, para que você saiba falar também nesses lugares. E o mais lindo é que você pode usar isso até na vida profissional, se você precisar em algum momento. Irmãos, vamos fazer um resuminho aqui. Olha só, olha aqui para mim. Imagine que você comece pelos pilares. E você diga, não, só o que você colocou no slide já abriu minha visão. Eu tenho que aprender a crescer, eu tenho que aprender a aprender as coisas, eu tenho que me conhecer melhor e conhecer também a igreja que eu faço parte ou as igrejas que eu prego nela. E imagine que você coloque isso em prática. Imagine que você comece a trabalhar no pré-culto, no seu nervosismo, comece a cuidar da voz, a forma com que você fala, o trabalho de articulação das palavras. E aí você começa a treinar, começa a fazer esboço, começa a estudar essa matéria. Meu irmão, só nessas 3 partes, você já mudou o seu ministério, está com muito mais excelência. Olha a linguagem não verbal aí, muito mais excelência. Mas, imagine comigo, que você começa a aprender essas técnicas de oratória que eu falei com você. E aí você aprende a usar a voz no púlpito. Você aprende a usar os gestos, o seu semblante, a forma como você vai falar vai ser diferente. As pessoas vão ficar atentas ao que você vai falar ao invés de dormirem. E imagina ainda que você aprende o que eu acabei de falar e faz isso na internet quando a igreja precisar. Ou quem sabe, você mesmo cria um canal, um perfil e comece a pregar a palavra de Deus na internet. Pode ter certeza, seu ministério estará em outro nível. Espero muito que esses tópicos tenham aberto a sua visão. E agora eu quero dizer para você, olha só, segunda-feira tem a aula/pregação. Você vai me ver pregar. Eu vou sentar aqui e fazer uma pregação e, ao mesmo tempo, ensinar para você o que eu estou fazendo. Irmão, eu conheço e acompanho vários professores de pregação. Eu ainda não vi alguém fazer isso. Alguém fazer uma aula/pregação. Pode ser que alguém acabe me vendo, copiando e fazendo. Eu copiei de alguém, mas quando eu copiei não foi de um professor de pregação, foi de uma professora de oratória que, por ser cristã, também pregava. E ela dá as aulas dela assim. Ela vai dando a aula, igual eu acabei de fazer. Para e fala o que ela está fazendo. Eu vou fazer isso na pregação. Lembrando, além da aula 4, na segunda-feira, na quarta-feira teremos uma live para a gente se conhecer e vocês vão poder fazer perguntas sobre pregação e sobre essas aulas. E aí, na outra semana, aí essas aulas vão sair do ar e nós vamos ter uma aula ao vivo para encerrar sobre esboços, que eu acredito que você vai gostar muito. Amém? Então, olha só, segunda-feira, aula/pregação para você não perder. Professor, eu quero receber aquele áudio sobre o treinamento, se tiver dentro das minhas condições, eu vou fazer. Então, clica no link da descrição ou do primeiro comentário e me mande um eu quero. Eu vou montar essa lista até segunda. Aí, segunda, eu vou mandar a aula 1 lá no grupo e na aula 1 você vai ter oportunidade, se quiser, de já garantir a sua inscrição com uma condição muito especial. Irmão, valor pequenininho. Você vai ver que o que eu faço é para manter. Eu preciso de algum tipo de ajuda para que a gente continue esse projeto, que está uma benção. Nós já vamos para 2 anos daqui a alguns meses,
trabalhando na internet, ensinando pessoas no Brasil e no mundo a pregar com domínio e com segurança. No mais, eu quero dizer para você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério. Vejo você segunda-feira na aula de número 4, hashtag até o final.